Olá, que alegria receber outra vez para estudar mais um tema de adoração em família e, como você sabe, o nosso guia dessa temporada é A Mais Linda História de Amor. Plano de Deus para salvar a minha casa e a sua casa. Começamos agora mais um Adoração em Família. No tema de hoje trataremos sobre a resiliência do amor. Como o amor pode resistir às duras provas a qual ele é submetido? Como ele pode resistir? A palavra de Deus tem todas as respostas. Aqui está a Bíblia como nosso guia de fé e de vida. E na sequência dessa temporada, o livro A Mais Linda História de Amor, onde Deus apresenta o grande conflito como cenário da nossa vida e as vitórias que Ele quer operar na vida de cada um de nós. E para começar o tema de hoje, nós queremos convidar o pastor Hélio Carnassali para fazer a oração conosco. Pastor Hélio, por favor. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por mais uma oportunidade de avançarmos no estudo que estamos fazendo deste livro tão maravilhoso que nos mostra o teu plano de amor e redenção. Abençoa-nos, dando-nos sabedoria e inteligência para compreendermos as lições e disposição para praticá-las. Permanece conosco, sob tua bênção nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Pastor Josanã, o que o Espírito Santo moveu o seu coração para introduzir o nosso estudo de hoje com a Santa Palavra? Que texto você tem para nós nesse momento? Lucas 21, quando Jesus está apresentando os sinais da sua volta, o que iria acontecer antes do seu retorno, ele diz assim: antes, porém, Lucas 21, versos 12 e 13, antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Verso 13, isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então, é muito claro essa visão, e é o que vamos estudar hoje, é muito claro essa visão que Jesus disse assim: olha, vocês serão perseguidos. E eu amo isso na palavra de Deus não prometer uma coisa que não seria verdade, de Deus tentar nos enganar para segui-lo. Ele diz assim: olha, vai ser difícil. Vocês estão em oposição ao mundo, e toda oposição ao mundo vai gerar perseguição, vai gerar lutas, vai gerar conflitos, e isso começa em casa, muitas vezes começa em casa, essa perseguição, esse conflito, essa perseguição, mas ela se estende, como o tema de hoje, ela se estende para uma perseguição mais ampla, política e religiosa. Então, esse é o tema, a perseguição que envolve aqueles que permanecerem fiéis à palavra de Deus. Então, Cristo teve seu ministério, né? Passou pelo Getsemane, passou pelo Calvário, ressurgiu. Aí dá para os seus discípulos a ordem do ID, eles vão... 40 dias, né, pastor? Ali, né, recebendo o Espírito Santo, e vão e fazem aí o seu papel, começam a cumprir seu papel, e o mal não se agrada nem um pouco disso, porque a verdade começa a tomar proporções que antes não se imaginava. E a resiliência do amor, que é o tema de hoje, resiliência tem que ver com uma lei da física, né, onde qualquer metal que ele é comprimido, ele vai suportar uma pressão e depois ele volta outra vez para o seu estado normal. Isso é uma coisa tremenda. Pastor Hélio, como é que foi esse detalhe aí? Como Satanás queria reduzir a igreja, a influência da salvação para as pessoas? Olha o contraste de novo aqui. Olha os contrastes outra vez, não é? Veja, Jesus falou abertamente: eu vou ser levado para Jerusalém, eu vou sofrer, depois vou ser açoitado, crucificado, depois de 3 dias vou ressuscitar. Os discípulos não assimilaram essa mensagem. Jesus está dizendo: vocês vão enfrentar lutas e problemas, perseguições. O que é que eles imaginavam? Que Jesus iria libertar Israel do jugo romano e eles reinariam com Cristo. Então, o que Jesus está oferecendo era completamente diferente. Eu tenho pensado que nós, como cristãos, vivendo, especialmente na América do Sul, América do Norte, parte da Europa, nós não sabemos o que é sacrificar-se pelo Evangelho. Nós não conhecemos o significado.
há um instituto vários institutos pesquisam a situação da liberdade religiosa no mundo. Um deles afirma que há mais de 350 milhões de cristãos que sofrem perseguição, só pelo simples fato de serem cristãos. Praticamente a população da América do Sul inteira. Praticamente. Então, nós não sabemos o que é sofrer para servir a Cristo, nem para exercer uma profissão de fé, de aceitar a fé cristã, e nem para pregar o Evangelho. E Jesus advertiu os discípulos. Interessante que, depois de se despedir dos discípulos, oferecer a certeza das mansões eternas, e isso confortou os discípulos também, depois de oferecer a eles a certeza da presença do Consolador, do Espírito Santo. Eles têm aqueles dias de recolhimento, onde são batizados pelo Espírito Santo, e começam logo no primeiro capítulo, após o Pentecostes, o capítulo 2, nós já encontramos a primeira cena de perseguição religiosa, de intolerância religiosa, que segue o capítulo 3 de Atos, a cura do coxo junto à Porta Formosa, e o capítulo 4, o primeiro registro de intolerância religiosa, logo naqueles primeiros dias, logo na sequência. Então, essa foi a estratégia que Satanás usou, a perseguição. Então, ele acendeu os fogos da perseguição. E ela foi feroz. Ela atingiu não só aqueles discípulos, sendo que todos morreram de forma martirizada, com exceção de João, mas ela afetou todos os cristãos que vieram a aceitar o cristianismo naquele primeiro século e no início do segundo século e parte também do segundo século. Pastor Josana, eu peguei uma frase aqui do livro, né, e eu quero que você me ajude a entender essa frase. Diz assim, os cristãos eram perseguidos e mortos, e com a morte eles venciam. Como assim? Eles eram perseguidos e mortos, e com a morte eles venciam. Me explica isso, por favor. É essa grande percepção que todos eles tinham de por qual motivo eles estavam sendo perseguidos. Quando João, por exemplo, ele vai apresentar no Apocalipse, ele está preso, perseguido, o imperador queria destruir todos, destruiu muitos, mandou João para a prisão. Ele diz assim no verso 9, capítulo 1, verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa... A ideia é que ele disse assim, por causa do imperador, por causa da perseguição, por causa da intolerância. Ele disse, não, eu estou aqui na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Então, essa noção de que o que eu estou passando, sendo fiel a Deus, é para dar testemunho do que Deus tem feito e faz em mim, fazia com que até a morte dos cristãos fosse um testemunho para outras pessoas da vitória que Deus tinha dado a eles em meio à morte. Eu gosto de uma história de um casal que eu conheci há um tempo. Eles estavam noivos e ele tinha feito um concurso, ia ganhar muito bem, passou na primeira fase muito bem, e a segunda fase seria no sábado. E aí ele decidiu não fazer. E a família dele, da noiva, pressionou, perseguiu e criticou, e disse até para ele, olha, você devia não casar mais. Como é que você vai casar com um homem desse por causa de um dia? Ele não quer abrir mão de um dia para ter um emprego, queria dar conforto. Precisa. Aí ela falou assim, agora é que eu vou casar com ele. Agora é que eu vou casar. Porque, olha, se ele é fiel ao Deus dele, ele vai ser fiel a mim. Pode marcar a data do casamento. Agora vai. Então, a perseguição da família e o levou a ficar firme, deu um testemunho grandioso de quem ele era e o que aquele casal estava construindo. Eles não queriam construir casas ou apartamentos ou uma renda grandiosa, eles queriam construir fidelidade. Era essa a ideia dos mártires. Eles estavam construindo fidelidade, não era sofrimento e morte. Por isso que muitos iam para a morte cantando. Porque eles diziam, eu sei o que estou fazendo aqui. Eu não sou um radical, eu sou uma testemunha. Interessante que o sangue, ao ser derramado, se tornava como semente. Certo? E aí Satanás fala assim, epa, peraí, esse negócio não está muito legal, porque a gente está matando, está destruindo, perseguindo, e a coisa vai aumentando mais e mais e mais. Qual foi a estratégia, então, que ele usou para tentar destruir eu sempre amor? gosto de dar um passinho para trás. Então, olha, deu um passinho para trás, não, para poder que eu me lembrei do pastor Ayrton Keller, que foi nosso presidente aqui Aham. por um bom tempo, hoje secretário executivo da igreja,
para o mundo, né? Eu só vi dele, nunca li, nunca ouvi outra pessoa dizer. Ele tem uma teoria, uma convicção de que Deus oferecia um alívio para os mártires. Como se fosse uma espécie de uma anestesia, que eles sofriam, mas a glória... uma prova dessa, por exemplo, é Estevão, né? Tem um fundamento. Ele está levando pedrada e ele está olhando, vendo o céu aberto e Jesus sorrindo para ele. E pedindo perdão aos Então, eu até resisti um pouquinho, depois concordei. Eu acho que havia um alívio, alguma coisa... Um alento espiritual. Um alento físico, espiritual, porque já pensou ser mordido e comido por feras, guilhotina... Nossa, fogo. Pensar em tantas... Mas esse é o passinho para trás. Agora vamos para a sua pergunta. Que aí Satanás muda a estratégia. Ele começa a oferecer prosperidade material, temporal. E uma coisa a mais. Os pagãos são dois elementos. Essa prosperidade, em primeiro lugar. E o segundo elemento, os pagãos começam a se interessar pelo cristianismo, mas não pelo cristianismo puro. Eles começam a se interessar, dizem, olha, eu venho aqui para o cristianismo, mas eu trago essa coisa boa, essa aqui que faz parte da minha vida, então eu vou aceitar o que você está me propondo, você também aceita o que eu estou propondo. Então eles fazem uma barganha e começam a ver o que hoje nós podemos chamar de sincretismo religioso. É uma religião com mistura, né? Mistura de elementos verdadeiros com práticas pagãs e falsas. Até que até que um imperador decide aceitar publicamente o cristianismo, que é Constantino, e aí a coisa toma um outro rumo e já pega contornos diferentes, que depois a gente vai logo mais à frente, vamos falar sobre o sábado e outras coisas. Uma vez eu estava pregando um grupo de alunos na universidade, e aí um aluno levantou e falou, pastor, você não está entendendo uma coisa da vida. Eu digo, por que eu não estou entendendo? Me explica, né? Já que você sabe tanto, me explica. Ele perguntou, qual é o momento das igrejas proféticas que vivemos? Eu falei, Laodiceia. Ele falou, então, aí tá. Nós somos Laodiceia. Laodiceia é assim. Né? Laodiceia é morna. Ela é assim. Está profetizado. Está tudo no esquema, está tudo certinho. Eu estou dentro do padrão. Foi, tá, mas o laodiceano não vai para o céu. Então, o que a gente pode fazer, pastor Josana, para ajudar a igreja e as famílias a entender que, apesar de todo esse contorno do conforto, de tudo que a gente pode viver, nós não podemos viver de forma morna espiritualmente? Pastor, é muito importante essa pergunta, porque, infelizmente, algumas pessoas, membros da nossa igreja, ficam muito à busca de dados na internet sobre perseguição, sobre decreto dominical, sobre marca da besta, e eles esquecem que a perseguição, ela começou desde o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador. Então, há uma perseguição mais intensa, profeticamente, mas há a perseguição de todo dia. Quando eu sou tentado a sair de casa sem o culto familiar, e eu cedo a isso. Então, imagina Daniel saindo de Jerusalém com seus amigos e pensando, quando chegar em Babilônia vai ter chicote, quando chegar em Babilônia vai ter cadeias, quando chegar em Babilônia vão me matar. Quando ele chega na Babilônia, não tem chicote, não tem cadeia, não tem morte, tem uma mesa... Um banquete. E naquele momento eu imagino que Daniel entendeu, Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. Então, a grande questão que precisamos entender é que o poder do inimigo só vai nos perseguir um dia se ele não conseguir nos confundir hoje, nos afastar da palavra de Deus, né? Há um autor adventista chamado Leroy Fromm, que ele diz que o fogo da perseguição não produz o mártir, ele apenas revela o mártir. Então, ninguém decide, eu vou ser um mártir agora, não, eu já vivia como alguém completamente entregue a Deus, e no momento que é preciso tomar uma decisão, eu já sei que decisão eu vou tomar, porque eu já vivia com base nessa decisão. Interessante, nunca tinha parado de pensar nesse aspecto. Ellen White faz uma afirmação sobre os nossos dias hoje como igreja, comparado com a igreja primitiva. Ela afirma que o que prevalece em nosso tempo hoje, lamentavelmente, não é o tipo de cristianismo puro que viveram os primeiros cristãos. E ela dá a razão. O cristianismo ele é tão popular no mundo, por quê? Por causa da disposição em transigir com o pecado. Isso foi muito forte na leitura. Então, para a gente pensar, né, para a nossa vida, para a minha vida, quanto que eu estou transigindo? O que é transigir? É me acomodar com o pecado, me acostumar com ele
e até gostar dele. É da nossa natureza isso. É natural a gente gostar do pecado. Eu preciso da graça de Cristo, da comunhão com Cristo, da presença do Espírito Santo para mudar o meu gosto pervertido, o meu gosto focado naquilo que é ruim. Esse é o nosso natural. E só um poder fora e acima do ser humano é que pode transformar. E hoje nós estamos vivendo um tempo acentuado da chamada a graça barata, que vem sendo pregado por essa mesma fonte do cristianismo progressista, onde eles emprestam do evangelho apenas eu também não te condeno. Venha como você está, eu também não te condeno, da história da mulher pecadora. Sim. Mas eles omitem o vai e não peques mais. Esquece. Então, essa parte se riscou do texto sagrado de muitos pregadores modernos, e nós temos que cuidar com isso. Quando nós recebemos a declaração de Cristo que Ele não nos condena, recebemos também a promessa, a ordem dele para não pecar mais. E junto com a ordem, a promessa de que o Espírito Santo está conosco para não pecarmos. Em algum momento, pastor Hélio, em todo esse conflito aí de opressão, de depois dar conforto e calmaria para que haja confusão, o nosso manual chama um pouquinho a atenção para a questão do sábado. Olha, sim. Porque qual que era o foco de verdade, real, em tirar o sábado bíblico desse contexto da vida cristã? O que de fato o inimigo queria produzir em nós? Eu gosto de pensar que a verdade, ela é... Eu gosto daquelas peças de dominó que coloca uma ao lado da outra, e quando derruba uma... Derruba tudo. Então, não é a questão de um dia, como alguns pensam. Não, é simplesmente uma questão de um dia. Não é uma questão de um dia. Quando eu abro mão ou abandono o sábado, eu tenho que abrir mão da criação, eu tenho que abrir mão da soberania de Deus, eu tenho que abrir mão da verdade, eu tenho que abrir mão da confiança de que Deus determina e como Ele determina deve ser. Então, quando o inimigo diz assim, olha, vamos abrir mão do sábado... E da autoridade da palavra também. E da autoridade da palavra... Várias coisas estavam sendo colocadas em xeque também, não era simplesmente um dia. Sim. Um outro ponto muito importante que o Guia do Estudo nos apresenta com muita clareza é que o sábado, ele é central na lei de Deus, porque ele demonstra quem é Deus como Criador, qual é o plano de Deus, o propósito de Deus. Então, não é simplesmente um mandamento, até é o mandamento... Para onde eu vou, né? É um mandamento que estabelece sobre esse mandamento quem é o Deus que está pedindo os outros mandamentos. Então, se eu digo assim, não, tira o mandamento do sábado, tirando aquele mandamento, eu tiro a autoridade de quem manda sobre os outros mandamentos. Então, não tem mais autoridade, porque não tem mais Deus na lei quando eu tiro o quarto mandamento. Pastor Wallace, eu gosto um pouquinho de história e às vezes a gente tem a ideia errada de que as coisas acontecem de forma abrupta, e não é assim. O processo da substituição do sábado pelo domingo é algo em torno de 5 séculos. 500 anos. Mais ou menos isso, de 400 a 500 anos, não dá para estabelecer precisamente, mas é algo assim, porque a substituição do sábado pelo domingo não começou com a anulação do sábado. O sábado estava ligado à prática judaica, e ele tinha uma solenidade e uma seriedade nas suas celebrações. E isso parece que incomodava alguns. Então, eles criaram uma festa, uma festividade. Então, eles guardavam o sábado com aquela pompa, com aquela solenidade, e no domingo soltava as raízes mais humanas para festividade. Então, eles foram acompanhando sábado e domingo. Um de forma séria e solene, outro festividade. Em algum momento... Eles então entenderam, bom, o sábado é uma coisa dos judeus, então não faz mais sentido, e nós aqui, essa festa está comemorando a ressurreição de Cristo, mas isso não foi da noite para o dia. Ele se transcorreu por séculos, em torno de 400 a 500 anos. E muitas vezes nós também transigimos, nós também aceitamos a mistura do santo com o profano, do verdadeiro com o falso, do bom com o mal, e isso entra sorrateiramente na nossa casa, entra em nossas igrejas, entra em nossas escolas. Então nós precisamos ter uma vigilância constante para não permitir essa
essa mistura. E esse é o colírio para mim, pastor Josanã, esse é o colírio oferecido, essa visão aguçada, porque é muito sutil a diferença entre o santo e o profano, entre o falso e o verdadeiro. E o colírio oferecido pela testemunha fiel e verdadeira vai nos ajudar. E esse que faz o uso do colírio, pastor Hélio, quando há perseguição, ele consegue ver. E quando há conforto, calmaria, ele consegue ver. Então, para aquele que está conectado com Deus, não importa qual arma o inimigo utilize, nós estaremos capacitados no Senhor para perceber o que está acontecendo. Pastor Josanã, para terminar, que conselho você daria para nós que vivemos nesse mundo de pecado, com lutas, e como você bem o disse, a todo momento vivemos a perseguição para transigir com a verdade. Pastor Alisson, antes do conselho dele, que eu gosto muito de ouvir... Dê o seu. Não quero dar conselho. Eu quero 30 segundos. Vale, só para a gente que o guia traz. Eu acho muito lindo isso. Vamos lá. Que em todo esse processo, seja ele nos tempos da perseguição mais feroz, seja depois na idade escura, que a gente nem pôde comentar, mas está aí no guia, que foi anos terríveis, e depois o movimento de reforma e o surgimento do movimento adventista, em todo esse tempo, Deus teve um remanescente Isso. fiel. Amém. É muito lindo isso. Todo Deus teve um remanescente fiel. Sempre houve aqueles 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. E nós hoje, como igreja adventista, é importante que nós tenhamos claro isso. A igreja adventista se reconhece no papel de remanescente visível, mas não exclusivo. Uhum. Nós reconhecemos e entendemos que há um remanescente invisível, e não é porque somos membros da igreja que somos remanescentes, mas esse movimento é um movimento remanescente, e que em algum momento, com eventos combinados, sacudidura, selamento, derramamento da chuva serôdia, clamor, alto clamor, esse grupo vai sair para receber a coroação final. Que maravilha. Obrigado por ter colocado isso. Eu deixaria uma frase que está no nosso guia de estudo do tema de hoje, quando ela diz que o meio-dia dessa prosperidade do mal foi a meia-noite da moral da humanidade. Isso para mim é grandioso. Às vezes o meio-dia numa família está ganhando muito dinheiro, estamos brilhando, estamos crescendo, é a meia-noite da derrocada espiritual. O meio-dia da prosperidade financeira pode ser a meia-noite da identidade, da prosperidade com Deus. Então, e às vezes uma meia-noite num problema tremendo. Pois é, quando você está perto de Deus. Pode ser o meio-dia da nossa vida. É ter cuidado com essa aparente prosperidade, com essa aparente bênção, mas longe de Deus não é bênção, é destruição. Que coisa fantástica, não? Precisamos terminar porque o tempo já acabou. Pastor Hélio, ora com a gente. Vamos orar. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai nosso, nós te agradecemos muito por mais esta oportunidade de refletir em assuntos tão importantes, tão decisivos para a nossa vida espiritual. Amém. Ajuda-nos, Pai, a ordenar nossa família, a ordenar nossa vida, Amém, a separar tempo cada dia para a comunhão contigo. Amém. E que a Tua graça nos perdoe e nos transforme, que o Teu Santo Espírito nos conduza para que possamos ser filhos fiéis, verdadeiros e esperar com alegria o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, em Pai. nome de quem tudo pedimos e oramos hoje e sempre. Amém. 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 Amém.